A crise energética de Moscou está crescendo a cada dia. Está fazendo grandes esforços para preencher a lacuna criada pelas refinarias de petróleo que a Ucrânia vem atacando há semanas. Pessoas em grandes assentamentos como Moscou, Smolensk e Saratov agora só podem comprar 10 litros de gasolina por dia. Esta situação está começando a testar a paciência do povo russo. No entanto, as tentativas de Vladimir Putin de remediar a situação continuam a falhar. Como último recurso para resolver a crise de combustível, Putin depositou sua confiança em Alexander Lukashenko. Mas, mais uma vez, as montanhas em que Putin confiava estavam cobertas de neve. O último trem de combustível da esperança que partiu do aliado da Rússia, Belarus, nunca chegou ao seu destino. Em uma simples passagem de nível perto de Smolensk, colidiu com um caminhão e, junto com os milhões de litros de gasolina que transportava, transformou-se em uma enorme bola de fogo. Este desastre não é apenas a perda de 12 vagões-tanque e sua carga valiosa, é a prova de que a máquina de guerra de Putin não pode mais se sustentar, que não consegue nem mesmo realizar as funções logísticas mais básicas e que a crescente rebelião do povo russo, privado de combustível, se tornou ainda mais mortal do que os mísseis ucranianos. A tentativa da mídia estatal russa de apresentar o incidente como uma simples colisão de caminhão em uma passagem de nível e afirmar que não houve vítimas não pode esconder o quão vergonhosa é a verdade. Isso pode ser um acidente, mas as condições que levaram a este acidente mostram que o sistema estatal russo como um todo entrou em colapso. Acima de tudo, este acidente é um testemunho doloroso da infraestrutura doméstica russa negligenciada e em colapso, que foi privada de recursos devido à guerra. Como mais se pode explicar que a linha ferroviária Minsk-Smolensk-Moscou, que é de tanta importância estratégica militar em tempos de guerra, carece até das medidas de segurança mais básicas? Seja devido a um sistema de sinalização de passagem de nível com defeito, à ausência de barreiras de segurança ou à negligência dos funcionários, este incidente demonstra que o Estado é incapaz de desempenhar até mesmo sua função mais básica. O Kremlin pode enviar mísseis hipersônicos para a Ucrânia, mas não consegue passar com segurança o trem que transporta o combustível para esses mísseis por uma simples passagem de nível em seu próprio território. Isto é um sinal de completa incompetência para um Estado moderno. Em segundo lugar, este incidente expôs quão frágil é o sistema logístico da Rússia e quão dependente ele é de uma única rota. Este acidente em Smolensk fechou a principal linha ferroviária entre a Bielorrússia e a Rússia por horas, até dias. Isso interrompeu não apenas os envios de combustível, mas também todos os envios militares e civis que passavam por essa linha. Isso demonstrou dolorosamente que o corredor logístico ocidental da Rússia depende quase inteiramente de um único país, a saber, a Bielorrússia, e que mesmo a menor interrupção nessa linha, seja devido a um acidente ou a um futuro sabotagem de partidários, poderia paralisar toda a capacidade de abastecimento da frente. Em terceiro lugar, há o custo militar do combustível perdido. Mais de 12 vagões-tanque descarrilados significam centenas de toneladas ou milhões de litros de gasolina. Essa quantidade significa que milhares de veículos militares, tanques, veículos blindados de transporte de pessoal e caminhões de suprimentos na linha de frente ficarão imobilizados por dias, talvez semanas. Para um exército já sofrendo com a escassez de combustível, isso é um desastre operacional. Apresenta às forças ucranianas uma janela de oportunidade inestimável para lançar novas ofensivas enquanto seu inimigo perdeu a mobilidade. Para entender por que este trem é a última esperança, precisamos relembrar os eventos dos últimos meses. A Ucrânia fez uma mudança revolucionária em sua estratégia de guerra, visando o maior ponto forte da Rússia e, ao mesmo tempo, sua maior fraqueza, sua infraestrutura energética. Com uma série de ataques bem-sucedidos de drones de longo alcance, mais de 17% da capacidade de refino de petróleo da Rússia foi destruída ou severamente danificada. Isso não foi apenas um dano industrial, foi uma punhalada no coração da economia russa. O resultado desses ataques foi uma crise de combustível sem precedentes dentro do país. A Rússia, que antes era uma exportadora de energia para o mundo, tornou-se incapaz de fornecer gasolina e diesel para seu próprio povo e exército. O governo foi forçado a proibir completamente as exportações de gasolina até março de 2026 para controlar a situação, mas mesmo isso não foi suficiente. Da Crimeia a Rostov, em todas as regiões próximas à frente sul, começaram a se formar filas de quilômetros nos postos de gasolina. Os preços dispararam. O setor agrícola não conseguia encontrar o diesel necessário para a colheita, enquanto as empresas de logística cancelaram seus envios. Mais criticamente, tanques, veículos blindados e caminhões de suprimentos na linha de frente enfrentaram o risco de perder sua mobilidade. Foi nesse momento de desespero que Putin foi forçado a bater à porta de seu pequeno aliado, a Bielorrússia, que ele normalmente subsidia economicamente.
Esta foi uma situação humilhante para um país que afirma ser uma superpotência. Lukashenko foi solicitado a fazer entregas emergenciais de combustível para abastecer a frente norte da Rússia e centros logísticos críticos como Smolensk. Aquele trem queimando em Smolensk era a própria personificação deste humilhante pedido de ajuda. Este salva-vidas. Este trem carregava não apenas combustível, mas também as esperanças cada vez menores do Kremlin. Outra consequência deste desastre, pelo menos tão significativa quanto os danos materiais, é o duro golpe que deu à propaganda de Putin de que tudo está sob controle. Este incidente contém todos os elementos necessários para uma montagem de vergonha. Por um lado, há as imagens de Putin e seus generais naquelas grandiosas salas de reunião douradas falando sobre o poder da Rússia, invencibilidade e capacidade de superar qualquer desafio. Por outro lado, as chamas infernais em Smolensk, os vagões transformados em pilhas de metal derretido, a fumaça negra tóxica cobrindo o céu e as imagens de bombeiros impotentes tentando apagar as chamas, esta é a humilhação de uma superpotência sendo forçada a implorar por combustível ao seu pequeno vizinho no seu momento mais crítico. Esta é a tragédia daquela assistência fraterna que não conseguiu chegar ao seu destino, destruída pela sua própria incompetência e decadência. E mais importante, esta é a prova de que o regime não consegue nem mesmo desempenhar suas funções mais básicas, que não consegue nem cumprir suas responsabilidades mais fundamentais para com seu próprio povo e seu próprio exército. A última esperança de Putin foi destruída por um caminhoneiro em uma passagem de nível quebrada. A própria propaganda queimou e virou cinzas naquela noite em Smolensk. Os efeitos deste acidente em Smolensk serão sentidos nos próximos dias e semanas, tanto nas linhas de frente quanto dentro da própria Rússia, como uma reação em cadeia. Para as tropas russas na linha de frente, isso significa que a já existente escassez de combustível se aprofundará e o ritmo operacional chegará a uma paralisação completa. Os comandantes serão forçados a ordenar que as tripulações de tanques e veículos blindados economizem combustível e evitem movimentos desnecessários. Isso significa que um exército perderá completamente sua iniciativa, tornando-se um alvo estático e indefeso. Para a população civil dentro da Rússia, este desastre aumentará ainda mais os temores de que o combustível comece a ser racionado. As filas nos postos de gasolina ficarão mais longas e os preços no mercado negro dispararão. Esta situação aumentará ainda mais a raiva e a frustração do público com o regime. Há também um ciclo entre os dados de mercado e o comportamento no terreno. Quotas e filas reforçam o reflexo do consumidor de meio tanque. Motoristas, que normalmente abastecem a cada 2 dias, vão ao posto mais cedo e com mais frequência, preocupados que possam não encontrar combustível. Isso inflaciona a demanda horária da estação. Se um novo aumento nos preços de atacado for visto ao mesmo tempo, o próximo carregamento da estação será mais caro. Se a margem de varejo não puder ser mantida, as vendas serão reduzidas ou os preços subirão. Em resumo, choques de oferta e demanda amplificam-se mutuamente. A maneira de quebrar esse ciclo vicioso é reduzir permanentemente as interrupções do lado da oferta ou enviar sinais de confiança que contrariem o comportamento de pânico do lado da demanda. No entanto, enquanto o ritmo de ataques da Ucrânia continuar, o efeito dos sinais de confiança será limitado. No âmbito das políticas, as regras da Autoridade de Concorrência e da Bolsa de Valores são uma questão tão importante quanto as normas de vendas na Bolsa e os parâmetros de amortecimento. A partir de meados de agosto, ajustes técnicos nas regras de negociação de mercado e reuniões institucionais ganharam destaque. Isso por si só não reduz os preços. No entanto, reduz a volatilidade excessiva e limita o espaço para comportamentos especulativos. O fechamento simultâneo de instalações centrais de produção, como Kozy e Ryazan, por mais de 2 semanas, juntamente com a AI-92 atingindo um novo pico na Spimex, um atraso de 5 a 7 dias na onda de aumentos de preços no varejo, a redução visível nas rotas e mudanças nas linhas de distribuição interna de Moscou devido à disponibilidade de combustível e logística. E, finalmente, sinais oficiais de apoio à importação ou alocação extraordinária. Se 3 desses 4 ocorrerem simultaneamente, pode-se supor que a crise de combustível piorou. Agora, vamos responder à pergunta: onde isso aperta as outras engrenagens da economia de uma perspectiva mais ampla? Os preços da gasolina e do diesel têm um forte efeito multiplicador no custo de vida através dos custos de prateleira de alimentos e logística na Rússia, assim como em países como a Turquia ou a União Europeia. Durante a época de colheita em áreas rurais, as restrições de diesel desaceleram o ritmo de caminhões e colheitadeiras. Nas cidades, atrasos nas redes de distribuição aumentam a inflação percebida. Mesmo que os consumidores não vão diretamente à bomba, eles sentem o prémio do combustível no mercado e no transporte.
A permanência desse prêmio aumenta o peso no orçamento. À medida que a pressão orçamentária cresce, podem ser necessárias economias ou ajustes fiscais em outras áreas. É por isso que é crucial ver a crise do combustível não apenas como uma questão energética, mas também como uma questão de política fiscal. Por esta razão, os efeitos do acidente de trem em Smolensk não se limitaram à imagem trágica que iluminou o céu naquele momento. Aquelas chamas foram o início de um desastre em várias camadas que seria sentido como uma reação em cadeia nos dias e semanas seguintes, tanto nas linhas de frente na Ucrânia quanto em cada lar dentro da própria Rússia. Quando a notícia do desastre chegou às linhas de frente por meio de canais de rádio criptografados e grupos no Telegram, seu impacto foi muito mais devastador e duradouro do que a explosão de uma bala de canhão. Aquele trem em chamas em Smolensk não estava apenas transportando milhões de litros de gasolina, mas também as últimas esperanças de dezenas de milhares de soldados russos esperando nas trincheiras na frente norte da Ucrânia ao longo das linhas de Kupiansk e Lyman. Imagine o comandante de um batalhão de tanques russo naquela frente na manhã após o acidente. Por meses, ele vinha lutando com aquela escassez crônica de combustível que limitava a mobilidade de sua unidade e atrasava as operações. Tanques, veículos blindados de transporte de pessoal, caminhões de suprimentos, todos estavam tentando sobreviver com as últimas gotas de diesel em seus tanques. E naquela manhã, aquela ordem curta e fria do quartel-general destrói todos os planos, todas as esperanças. O consumo de combustível em todas as unidades será reduzido ao mínimo. Os motores não serão ligados, exceto em casos de ataque obrigatório ou realocação até novo aviso. O que essa simples ordem militar significa na realidade do terreno? Significa que esses tanques não são mais armas ofensivas, eles se tornaram caixões de metal estáticos, imobilizados em suas esteiras. Quando detectados por um Vante ucraniano, eles não têm chance de sobrevivência ao mudar de posição. Quando uma unidade de infantaria ucraniana tenta flanqueá-los, eles perderam a capacidade de manobrar contra ela. Isso significa que os obuseiros autopropulsados e os sistemas de lançadores múltiplos de foguetes, como o Grad, que formam a espinha dorsal do poder de artilharia do exército russo, são silenciados. A maior vantagem desses sistemas é que eles podem se realocar rapidamente após disparar para escapar do fogo de contrabateria inimigo. Sem combustível, essa mobilidade é perdida. Cada vez que disparam, cavam suas próprias covas ao se tornarem alvos fixos para os sistemas de ataque de precisão da Ucrânia. Isso significa que a logística parou completamente. Os caminhões Ural e Kamaz, que transportam munição, comida, água e suprimentos médicos para os soldados na linha de frente, não podem se mover sem combustível em seus tanques. Isso significa que os soldados nas trincheiras devem lutar não apenas contra o inimigo, mas também contra a fome e a sede. E talvez a consequência mais trágica seja que a evacuação dos feridos se torne impossível. Os veículos médicos blindados que transportariam um soldado ferido por estilhaços para o hospital de campanha mais próximo não podem sair de seus quartéis porque não têm combustível. Isso significa que um soldado ferido, que poderia realmente ser salvo, sangra lentamente até a morte nas trincheiras. O impacto do acidente em Smolensk na linha de frente é uma paralisia total. Essa situação também destrói a psicologia do soldado na trincheira. Agora ele teme não apenas o inimigo, mas também a falha do próprio sistema. Ele sabe que, quando estiver encurralado, os tanques não virão em seu auxílio, a artilharia não o protegerá e ele não será evacuado se ferido. Este é um sentimento de abandono absoluto que destrói fundamentalmente a vontade de um soldado de lutar. Aquelas chamas em Smolensk eram na verdade um fogo que queimava o moral e as capacidades operacionais do exército russo na frente norte, e os comandantes ucranianos já haviam começado a planejar explorar essa enorme vulnerabilidade, essa janela de oportunidade criada espontaneamente da maneira mais implacável possível. Enquanto a linha de frente lutava com essa paralisia militar, uma onda de pânico muito diferente, mas igualmente perigosa, estava se espalhando entre a população civil dentro da própria Rússia. A mídia estatal, controlada pelo Kremlin, tentou retratar o incidente em Smolensk como um acidente menor ou uma simples colisão causada por um motorista de caminhão descuidado. A mídia divulgou histórias afirmando que não houve vítimas, minimizando o incidente. No entanto, no século XXI, especialmente em um país onde todos têm uma câmera e internet no bolso, é agora impossível perpetuar tais mentiras. Imediatamente após o acidente, vídeos feitos por testemunhas mostrando o enorme incêndio em toda a sua nudez se espalharam como um vírus em canais do Telegram e outras plataformas de mídia social. As pessoas notaram a enorme diferença entre a história de acidente menor contada pelo Estado e a cena apocalíptica que viram com seus próprios olhos. E isso alimentou ainda mais a desconfiança e a raiva já existentes.
Essa desconfiança instantaneamente se transformou em pânico. A pergunta, se até mesmo o trem de ajuda de emergência da Bielorrússia acabou assim no caminho, como o combustível chegará aos nossos postos de gasolina, ecoou na mente de milhões. A escassez de combustível, que já durava semanas devido aos ataques da Ucrânia às refinarias, transformou-se em histeria total com este desastre. De Smolensk a Moscou, de Bryansk a Tver, pessoas em todas as cidades do oeste da Rússia entraram em seus carros e correram para os postos de gasolina. Formaram-se filas que se estendiam por milhas. Esperar por horas nessas filas desgastou os nervos das pessoas. Brigas e tumultos estouraram entre os motoristas. Logo, os tanques das estações estavam vazios e os proprietários foram obrigados a pendurar o infame e assustador aviso de sem gasolina nas bombas. Esta situação inevitavelmente levou ao surgimento de um mercado negro. Oportunistas estocando gasolina em latas começaram a vender combustível a 3 ou até 4 vezes o preço oficial. Isso foi um desastre, especialmente para motoristas de caminhão que vivem do transporte, agricultores e milhões de pessoas que vivem em áreas rurais e dependem de seus carros para transporte. Isso não foi apenas uma crise de combustível, mas também uma paralisia da economia civil. As colheitas não podiam ser colhidas dos campos, os alimentos não podiam ser transportados para os mercados e as pessoas não podiam chegar ao trabalho. A resposta do Kremlin ao acidente de trem foi previsível. A solução foi culpar o motorista de caminhão descuidado, fazer de alguns funcionários locais da ferrovia bodes expiatórios ao demiti-los e colocar, mas todos esses esforços não resolveram o problema fundamental das pessoas. Os armazéns estavam vazios e os carros não funcionavam. A atitude incompetente e negacionista do Kremlin apenas serviu para aumentar ainda mais a raiva e o cansaço do povo com o regime. As pessoas começaram a perceber que o problema não era um motorista de caminhão ou alguns funcionários locais, mas o próprio sistema, um regime que gastava bilhões de dólares em guerra enquanto falhava em atender até as necessidades mais básicas de seu próprio povo. Este incidente também se tornaria uma fonte de inspiração para grupos de resistência e partidários dentro da Rússia. Se um simples acidente podia causar um golpe tão grande na logística russa, não era difícil imaginar o que uma sabotagem bem planejada poderia fazer. De fato, esse acidente também foi notado pelo grupo Atesh, que estava crescendo silenciosamente, mas de forma constante, dentro da Rússia. Para eles, o desastre de Smolensk não era apenas uma notícia, mas uma lição inestimável e uma nova fonte de inspiração. Esses combatentes da resistência tiraram uma lição vital deste evento. Para colapsar o sistema logístico da Rússia, não era necessário realizar operações de bombardeio complexas, de alto risco e sofisticadas. O sistema estava tão podre, tão negligenciado e tão incompetentemente gerido que, às vezes, até um simples acidente poderia ter consequências mais devastadoras do que a operação de sabotagem mais bem-sucedida. Este desastre, mais uma vez, expôs a fragilidade e o valor da rede ferroviária da Rússia como alvo. Isso abriu uma nova porta tática para os partisans. O objetivo agora poderia ser mais do que apenas explodir os trilhos com bombas. Atos de sabotagem de baixa tecnologia, muito mais simples, menos arriscados e mais difíceis de detectar, poderiam ser igualmente eficazes. Trancar um desvio ferroviário, cortar os cabos de uma caixa de sinalização, afrouxar os parafusos de uma ponte ou, como em Smolensk, organizar um acidente deliberado em uma passagem de nível onde uma remessa crítica deveria passar. Tudo isso significava usar o caos e a incompetência dentro do próprio regime como uma arma. O incêndio em Smolensk tornou-se, assim, uma prova de conceito para os grupos de resistência dentro da Rússia. Este incidente mostrou-lhes que o maior inimigo do regime era o próprio regime, e esse conhecimento deu-lhes nova coragem e uma nova visão para as ações que planejariam no futuro. Seus alvos agora não eram apenas comboios militares, mas também os inúmeros elos fracos que desencadeariam o potencial de autodestruição do regime. Em última análise, o acidente de trem em Smolensk não foi apenas um simples acidente ou um desastre logístico. É um exemplo perfeito do ciclo de retroalimentação do colapso sistêmico criado pela guerra de Putin. A pressão externa criada pela guerra desencadeia fraquezas sistêmicas internas como infraestrutura desatualizada, vulnerabilidades de segurança e incompetência. Essas fraquezas internas transformam tentativas de responder à pressão externa, como trazer combustível da Bielorrússia, em um fracasso catastrófico, e esse fracasso aprofunda a crise tanto na linha de frente quanto na frente interna, criando um ciclo de desastre auto-perpetuante. Em última análise, é um dano auto-infligido que é tão destrutivo quanto, se não mais, que os ataques à Ucrânia. Isto é prova de que a máquina de guerra de Putin está agora sendo destruída não apenas pela Ucrânia, mas também pelo seu próprio caos e decadência internos.
Aquele trem queimando em Smolensk não era apenas um carregamento de combustível, era a pira funerária do mito da fortaleza Rússia e da ilusão de Putin de que tudo está sob controle. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.